Olá, boa noite a todos, obrigada pela participação. Hoje eu estou trazendo um tema porque muitas pessoas têm se manifestado com tristeza nos grupos de saúde e eu tenho visto assim que os problemas pessoais que a pessoa vai enfrentando tanto no trabalho quanto no local de estudo ou às vezes até na vida familiar tem trazido uma forma de compulsão alimentar ou uma baixa autoestima que faz que as pessoas não queiram cuidar da sua saúde. Então eu me vi na obrigação, porque a minha vida, e eu já falei, é uma missão, e eu não me importo, não me incomoda em nada participar alguns momentos, né? Deixar exposto a vocês que participam da minha vida nos grupos de saúde, que alguns momentos da minha vida também foram marcantes, quando alguma situação, algum momento negativo também fez que eu não tivesse vontade de insistir em ter saúde, em manifestar pensamentos construtivos e até atitudes construtivas. E como o canal é Construindo Saúde, essa ideia, essa forma de pensar hoje é completa, digamos assim, de um ciclo que veio acontecendo na minha vida e na vida de outras pessoas, e assim que eu, de fato, estava pronta o suficiente para montar o canal aqui, né? Colocar a minha face para conversar com vocês, não só apenas escrever nos grupos ou enviar áudio, eu considerei que expor algumas particularidades da minha vida, assim como falar da vida de algumas outras pessoas que estou autorizada a conversar e não necessariamente terei, né, que falar os nomes das pessoas, mas o suficiente para estabelecer uma comunicação com quem me escutar e poder fazer um nexo, né, no seu raciocínio de como pode sair também dessas situações complicadas que trazem emoções e trazem pensamentos muitas vezes complexos, em que a pessoa não está financeiramente atualizada com o seu momento para poder despender de tratamentos psicológicos e até psiquiátricos, não só com indicação ou até só com um acompanhamento de diálogo. Então eu vou hoje entrar nesse assunto. O assunto é o bullying e esse termo ele está em inglês porque é um termo que abrangeu melhor o que seria não só o tratamento que a pessoa sofre através de situações, reações, atitudes e perseguições de outras pessoas, mas também a forma como ela se sente e a forma como ela, além de estar vulnerável a essa situação, por alguma forma que ela tem de característica na sua personalidade, no seu caráter, ou até alguma limitação, seja física, seja emocional, e também algum estado que ela esteja em relação do momento em que ela passa isto. E este é um assunto bem sério e talvez muitas pessoas achem que só acontece na vida de crianças ou adolescentes em fase escolar. É um pouco mais habitual, ou era um pouco mais habitual essa época. E a maioria das pessoas cresce e acha, né, no seu desenvolvimento, que quando chegaram ao meio do trabalho, sendo uma pessoa bem-sucedida, tendo uma capacidade intelectual
compatível com a proposta de trabalho, de emprego em que está envolvido, não vai acontecer essas situações constrangedoras na sua vida. Então, vim hoje trazer esse assunto, né, por isto e pelo amor que eu tenho àquele que nos criou, né, como seres humanos, e a maior parte das pessoas às vezes confunde e diz que os seres humanos estão hoje como uma pior espécie. E eu não digo assim, eu digo que os seres humanos que se mantêm humanos, eles realmente conseguem desenvolver empatia pelo outro ser humano e um relacionamento saudável. Talvez os seres que se mecanizaram ou, de alguma forma, emocionalmente se distanciaram de outros que, digamos assim, seriam o seu suporte e eles seriam o suporte de alguém também, acabaram desenvolvendo algum tipo de patologia ou algum tipo de síndrome que os faz serem os agressores ou aqueles que intimidam outras pessoas. Então, o bullying, ou também existem sinônimos no dicionário como assédio, né? Principalmente o assédio moral, ou algum outro tipo de assédio onde possa ter, né, uma repercussão física, que daí parte para outros sentidos. Mas eu vou ficar aqui hoje a nível emocional. Então, digamos assim, que a pessoa, ela transporta desde a infância algum tipo de desconforto, ou por a sua limitação física, ou não tem nenhum tipo de limitação física, não tem nenhum tipo de limitação mental ou emocional, mas tem algum tipo de característica, né? Geralmente as crianças tendem a ser pessoas, né, assim, ainda em fase de desenvolvimento, e nem sempre têm em casa uma educação em que lhes molde as palavras, a forma de atitude, de agir com as diferenças em relação a outras crianças. E também não estão programadas assim pela educação que recebem em casa há muito pouco tempo, muito pouco espaço para desenvolverem este tipo de diálogo com seus pais. E nós, como pais, não recebemos, digamos assim, um treinamento antes de sermos pais de como nós deveríamos resolver essas situações, né? Ou alguma situação isolada com o nosso filho ou com a nossa filha, se acaso tivesse alguma situação constrangedora com ele ou com ela na escola. E assim as crianças tentam se resolver na escola, às vezes não contam para os pais, outras vezes contam, às vezes são bem conduzidos nessa situação, às vezes não são, às vezes é omissão. Então, o que acontece? Essa fase de crescimento parece que vai passar e traz sequelas para a vida adulta. E na vida adulta, a pessoa continua manifestando algum tipo de síndrome, algum tipo de relação confusa com outras pessoas e também com o alimento. E como eu sou técnica em nutrição e dietética, quando tive, né, a capacitação ali no curso, nós adentramos nessas situações, a relação que as pessoas desenvolviam com a comida, com os alimentos, em causa de frustrações que elas tinham, ou desde criança, ou na sua vida familiar, ou através do seu local de trabalho. Geralmente é porque as pessoas sentem algum desconforto, sentem sentimentos, né, que as deixam frustradas, e a sua autoestima vai rebaixando e elas tendem a não cuidar da sua saúde e a não cuidar também
desses relacionamentos que acabam desenvolvendo deturpados com os alimentos e com as outras pessoas. Existem as pessoas que conseguem ir até um psicólogo, ou então falar com o seu nutricionista, com a sua nutricionista, o seu nutrólogo, às vezes até com um clínico geral, às vezes com uma amiga, e conseguem superar essa situação. Mas na maioria, hoje em dia, tem muitos casos que têm aparecido não só nos meus grupos, mas eu vejo na internet, assim, existe também um tipo de bullying cibernético, onde as pessoas recebem, às vezes são youtubers ou são pessoas com um nível de sucesso artístico elevado e acabam recebendo alguma crítica mais agressiva, mais ofensiva, às vezes perseguição também de algum fã, e acabam desenvolvendo também alguma síndrome, e isso vai acarretando outros tipos de problemas, ao invés de ser um caso isolado ali que passaria, acabam desenvolvendo outros tipos de complicações. Então, eu vou assim adentrar em algumas situações como, por exemplo, crianças que ou são muito magras ou estão, né, com algum excesso de peso e de alguma forma recebem uma palavra agressiva, alguma palavra de crítica de algum grupo na escola ou algum colega ou alguma colega ali que fala para ela ou para ele sobre a sua forma física, né? Digamos que em casa não tinha nenhum tipo de reação negativa, não recebia nenhuma orientação, nem para manter uma dieta, ou também sobre a sua forma física, nunca lhe foi falado nada. Aí, quando chega na escola, alguém fala alguma palavra agressiva e traz sobre a sua imagem, sobre o seu estado físico, algum tipo de nome, né? Ou algum tipo de apelido. E isso começa a virar um transtorno na vida da criança. A criança começa a chegar em casa sempre chorona, a mãe tende a resolver aquilo, vai até a escola, conversa com a diretora. Todas essas situações, elas manifestam um interesse, mas só a criança realmente vai saber se aquilo foi solucionado dentro de si ou se ela levou para a vida adulta. Seja uma forma física, seja uma limitação emocional, seja porque tem algum elemento a mais ou a menos nas suas características, e isso daqui vai para a vida adulta, tá? Então, a pessoa chega numa situação em que ela está ou num lugar de trabalho, ou está na vida familiar já a dois, e ainda transporta uma autoestima sensível a algum tipo de palavra. E toda vez que ela está se sentindo rejeitada, seja ali na escola, seja no lugar de trabalho, seja na família, ela vai buscar algum alimento que lhe proporcione um tipo de prazer em que ela sinta que pode fazer algo por ela mesma. Aí ela começa, muitas pessoas, né, acabaram tendo uma relação abusiva com a alimentação através de situações assim. Se chama assim como que se diz no meio comum de engolir sapo. Aí a pessoa, ao invés, né, de poder expor isto, sente vergonha às vezes de si mesma e vai lá, come a comida estufa o seu estômago e com aquela sensação mais pesada, o corpo vai enviar
alguns tipos de hormônios e alguns tipos de elementos ao organismo que faça sentir de alguma forma satisfeita, né? E depois vem as consequências, vem as sequelas com os excessos alimentares e com as síndromes metabólicas. Aí vem o processo de ir no médico, receber algum diagnóstico e, através desse diagnóstico, ter que tomar decisões sobre esses alimentos que ela já tinha uma relação buscando um equilíbrio psicológico, emocional, por causa de algum tipo de baixa autoestima que foi adquirindo desde a época que era criança. Então, eu estou trazendo alguns exemplos mais singelos, mas isto daqui pode partir até ao momento que a pessoa desenvolve ou um tipo agressivo na defensiva ou um tipo de vitimização de todas as situações que lhe vai acontecendo. Então, o bullying, ele tem uma característica sobre a pessoa desde a época da infância até a época adulta, e nem sempre as pessoas que estão já maduras conseguem compreender porque continuam sentidas em relação a palavras, em relação a alguns sentimentos que não conseguem resolver, e quando recebem algum diagnóstico, aí tem que tomar uma decisão, tem que ir até uma dieta que vai ser restritiva, porque daí elas já entraram como que se fosse o uso dos alimentos como uma relação abusiva, e essa síndrome metabólica agora ela tem que resolver porque aquilo pode piorar, e existem quadros que realmente pioram, chegam a formas cardíacas e formas de obesidade ou formas de... não existe só o abuso que vai até a obesidade, existe também as pessoas que reagem da forma oposta, em que elas entram numa autopunição e elas não comem, ou então elas comem muito e depois vomitam e chegam a ter essa síndrome, esse estado que se chama de bulimia, ou então a prática de anorexia, tudo isso em relação à alimentação, por alguém ter lhe chamado algum nome quando eram criança e transportaram para a vida adulta, outras porque foram ter uma vida profissional, por exemplo, de modelo, ou de artista, ou simplesmente porque querem obter a forma física de alguma artista ou de algum artista. Tudo isso daqui vai se manifestando no comportamento de alguém e tem um desenvolvimento desequilibrado com a comida, com os alimentos. Tá. Então, vamos aqui, quando eu trouxe para vocês, eu trouxe numa sequência sobre as vitaminas, sobre os sais minerais, depois eu falei como acontece o câncer e como acontece também o efeito sanfona, e hoje eu estou trazendo a parte psicológica, a parte mental, a parte sentimental, e falando e refletindo até de situações sociais aonde existe essa forma complexa de relacionamento do bullying, onde existe a vítima e onde existe o agressor, seja em palavras agressivas, seja em perseguições, ou seja até em atitudes mais violentas. Hoje, eu digo assim que as estatísticas omitem muito essa relação que as pessoas têm com os alimentos. Geralmente, quando chega ao momento da notícia, já se vai dar a notícia ou do suicídio, ou do homicídio, ou do desemprego de alguém que foi demitido,
e daí depois aconteceu essa situação mais complexa de um suicídio ou de um homicídio, ou então com divórcios, sobre pessoas que tiveram as emoções muito alteradas e houve alguém que cometeu uma agressão contra a esposa ou a esposa contra o esposo. Houve ali situações complicadas que a gente escuta nas notícias, mas realmente, no meio tempo, ninguém vem falar sobre quando ainda a pessoa pode se relacionar com essa situação e desenvolver uma forma construtiva de não chegar a uma situação extrema. As notícias vêm quando tudo já se perdeu, quando não há mais uma solução no meio do caminho e quando alguém não apresenta, né, uma forma da pessoa poder chegar a um consenso de que ela tem um valor, ela ainda tem uma base da onde ela pode se completar, ela pode ter auxílios não só através de agentes de saúde nas áreas psicológicas, nas áreas mentais, ela não precisa sentir apoio dos familiares, nem dos colegas de trabalho. A pessoa pode se dirigir simplesmente com a responsabilidade de cuidar da sua vida e ter autonomia. É claro que num momento de fragilidade, há a possibilidade dela não se sentir assim. Então, hoje eu vou abrir uma situação que aconteceu comigo e eu quero deixar bem claro que é uma questão que é melhor eu falar da minha situação pessoal do que falar da vida de uma outra pessoa, porque eu eticamente também não posso ficar a abrir situações de outras pessoas, e quero deixar bem claro que as pessoas que chegam até mim no privado e eu dou assessoria a elas, têm a sua vida protegida por questões éticas, tá? Então eu vou falar de mim, porque aconteceu comigo, e isso daí é constrangedor, mas eu sou bem resolvida agora, né? Bem resolvida neste assunto, e eu quero deixar claro que é como um auxílio a quem está passando algum momento. Então, às vezes as pessoas me veem aqui conversando, falando de saúde, sorrindo, preocupada com todos, tendo boa vontade em trazer soluções para a saúde, esclarecendo sobre suplementos, mas a vida toda eu não fui assim. Eu fui uma pessoa que passei por fragilidades, por alguns estados de vulnerabilidade, também, por incrível que pareça, podem as pessoas não pensarem isso, mas eu também passei por desamparo. Eu passei por desamparo, por rejeição, por bullying, por perseguição religiosa, perseguição étnica, eu passei por perseguição cultural, eu passei por perseguição racial. Então, há muitas situações que as pessoas às vezes olham outra e não acreditam que possa ter acontecido com ela, e aconteceu, e talvez hoje eu possa estar mais capacitada para poder ajudar pessoas que hoje em dia possam estar passando por isto. Então, digamos assim, que eu sou uma pessoa que nasci na África, tá? Eu não sou portuguesa nata, e nos 34 anos que eu passei no Brasil, também sofri alguns tipos de perseguição cultural. Então, as situações que aconteceram, elas foram situações graves. Por exemplo, quando eu cheguei em Portugal, com 5 para 6 anos de idade, aqui em Portugal estava tendo muitos refugiados que vieram da guerra das colônias africanas para Portugal. E quando eu era criança, aconteceram várias situações, nós fugimos da guerra como refugiados, viemos aqui para Portugal, e aconteceu que na escola houveram situações que algumas crianças fizeram rejeições
dizendo que os refugiados eram piolhentos, tinham sarna e que os pais tinham dito para eles não brincarem com crianças refugiadas. Então, eu sofri bastante, cheguei em casa, perguntei para minha mãe se eu tinha piolho, se eu tinha sarna, porque as crianças não queriam falar comigo, e a minha mãe tentou resolver aquelas situações como ela pôde, assim como na escola, mas isso cresce conosco. É claro que depois de algum tempo, quando a gente já está no secundário, as situações são outras, ou porque a gente é magro demais, ou porque a gente é gorda, ou porque a gente é alta, ou porque a gente usa óculos, ou porque a gente fala com a boca assim, ou fala com a boca assada. Tudo isso é alguma particularidade da pessoa, característica da personalidade, do caráter, e é tido aí por algum colega ou por alguma colega como pretexto de alguma agressividade ali, em particular física ou psicológica. Eu estive a ler sobre bullying e eu achei interessante que tem, vocês vão ali na Wikipédia, depois eu vou deixar na descrição do vídeo, eu vou deixar aqui para vocês até irem um pouquinho mais a fundo e verificarem. Por que eu digo isso? Existem muitas pessoas que elas estão se sentindo em estado de solidão. Eu li um livro que se chama Filhos da Solidão. São duas professoras da Faculdade Federal de Curitiba que escreveram esse livro, e elas escreveram por causa de crianças que eram órfãs, e depois elas foram em pesquisas adentrar para comparação com crianças que tinham pais, tinham uma família tradicional, uma família comum, e elas foram fazer pesquisas e viram que muitas crianças tinham esse sentimento também de orfandade, mesmo que estavam numa família que podia se dizer assim, elas acreditavam serem felizes, as famílias acreditavam estarem organizadas. Então, esse estado de solidão e de orfandade vem muito por situações que as crianças passam, adolescentes passam e adultos também passam. Muitos adultos não participam para os seus esposos, para as suas esposas, namorados e namoradas, às vezes para amigos ou amigas, com medo de serem rejeitados por causa dos seus sentimentos. Muitas vezes vêm outras pessoas manifestando os seus sentimentos e tendo críticas abusivas, digamos assim, sobre aquela situação, e elas acabam trancando dentro delas mesmas aquilo que elas estão passando. E o que eu vi ali também sobre bullying, eu achei muito interessante, apesar de ser triste, de que a maior parte das pessoas que perseguem as outras é porque visualizam na outra uma pessoa ou uma criança inofensiva, mais vulnerável que ela, e que pode fazer algum tipo de agressividade verbal ou física, sem medo de haver uma reação da outra pessoa que seja negativa. Então, de alguma forma, há um entendimento, há uma crença em que a pessoa se acha mais forte do que aquela para quem ela está agredindo. E por isso hoje nós vemos aí acontecer nos Estados Unidos, que é o país assim que mais tem casos em número, em estatística que aparecem no noticiário, de crianças que pareciam inofensivas, pareciam vulneráveis, assim como adultos e adolescentes, e depois, pelo acesso a armas, por acesso a algum tipo de defesa que nas suas mentes acham que vão proceder aquela sensação de impotência que fica por bastante tempo e vai juntando pensamentos e sentimentos negativos até a hora que a pessoa não consegue mais ficar a nível alimentar, abusando dela mesma, ou com anorexia, ou com bulimia, ou com excessos alimentares para trazer algum tipo de conforto, e por questões de desenvolver algum tipo patológico também, acabam, através de uma arma, se vingando daqueles que eram seus perseguidores.
Então, digamos assim, que todas essas situações que estão acontecendo hoje em dia, devido inclusive à pandemia que nós estamos passando, as pessoas estão começando a criar uma certa distância umas das outras, e quando alguém realmente é testado positivo, por exemplo, de Covid, como aconteceu algumas situações que eu tive conhecimento, a pessoa volta novamente ao seu trabalho, à sua atividade profissional, e daí ela é também prejudicada na sua imagem, as pessoas tendem a se afastar, ou está acontecendo de professoras, os alunos não irem para a aula, porque os pais disseram que aquela pessoa, uma vez que foi contaminada, ela pode contaminar os outros. Então, essa insegurança nas relações, devido também à pandemia, está fazendo crescer a rejeição uns dos outros, e também está começando a crescer muitas formas de bullying social que tinham umas características limitantes aí, e agora está se cedendo para outras formas também da pessoa rejeitar o próximo por uma questão de saúde. Eu trouxe esse tema, é conflitante, não é um tema muito fácil de conversar, nem de desenvolver, porque ele traz pensamentos e sentimentos que nós mesmos que já sofremos com certas situações, podemos até ficar emotivos, mas é necessário eu trazer isso daqui, por quê? Eu quero deixar claro que nós podemos superar todas essas situações, mas não conseguimos superar sozinhos, sem vitaminas e sem sais minerais, porque a nossa saúde se fragiliza demais com sentimentos e com pensamentos negativos acerca de nós mesmos. Quando eu tive perseguição no meu local de trabalho, por situações culturais, por perseguição de assédio moral e assédio religioso, e quando eu fiquei muito doente, eu demorei para ter, de fato, um acervo intelectual suficiente que eu pudesse buscar autonomia o suficiente para sair de todas aquelas situações. Por quê? Porque eu sofri ao mesmo tempo um tipo de abandono, digamos assim, familiar, e com isso eu tive que obter auxílio através de livros mesmos, ir ler sobre os assuntos. Então, eu li sobre esse tema através da visão psiquiátrica, psicológica e também através da visão jurídica, judicial e social de tudo isso, e até a nível de leis acerca do trabalho, e muitas histórias de pessoas também em livros de autoajuda e livros sobre relacionamentos e tudo mais. Hoje eu digo para vocês que, como adultos, nós temos que cuidar muito da construção mental e emocional com acervo de suplementação, porque há um desgaste físico e psicológico muito grande desses nutrientes. Então, digamos que a pessoa já está desnutrida, está se relacionando com os alimentos de uma forma abusiva, está, por exemplo, abusando do açúcar, dos chocolates, dos doces, dos bolos, e está com um estado de saúde fragilizado, com abuso de peso, né? E já está com alguma síndrome metabólica, ou com diabetes, ou com um hipotireoidismo, começou a desencadear alguma doença autoimune, e aí a pessoa vai comer muito açúcar, permanece com esse abuso dos doces, ela não tem mais magnésio para conseguir dormir, ela não tem mais magnésio para suportar
as dores que vão acontecendo nos músculos, ela não tem mais magnésio para poder cuidar da sua permeabilidade intestinal, a sua flora intestinal já está totalmente desequilibrada, então ela começa a desencadear um estado mental e emocional muito mais grave, podendo chegar a patologias, às vezes até irreversíveis, e diante disso poder se encontrar também sem algum tipo de auxílio de remédios, ou seja, para dormir, ou seja, antidepressivos, e poder conversar sobre isso, pode chegar sim a cometer o suicídio por causa de situações complexas de bullying, por causa de perseguições no trabalho, por crises de desemprego, por situações familiares de um divórcio, algum divórcio que seja litigioso, abandono de pais, abandono de filhos. Então, eu tenho conhecimento não só de causa, por muitas situações que aconteceram comigo e que tive que superar, assim como causas de outras pessoas que chegaram a beirar também a pensar que seria melhor morrer do que realmente reconstruir através daquelas situações negativas algo que pudesse sair positivo. Então, hoje eu quero falar para vocês que quando nós estamos nessas situações, a gente não consegue ver saídas. Eu fui tomar vitaminas e sais minerais, depois que eu já estava num estado de saúde de 47 quilos, metade de perda de cabelo, com uma aparência de envelhecimento precoce muito grande, já estava diagnosticada de bipolaridade, de fibromialgia, artrose, escleroartrose degenerativa em 5 vértebras da coluna, 3 vértebras da cervical. A minha fibromialgia já tinha a contagem de mais de 35 pontos de dor, tinha insônia insistente, mesmo com a dosagem de 2 tipos de remédio, e depois, durante o dia, eu não tinha a cognição suficiente para poder lidar com a minha vida secular, a minha vida comum. Eu demorei mais ou menos 2 anos e meio para 3 anos para descobrir que eu poderia tratar também da minha vida física, mental, através de suplementos, através de exercícios físicos, através de insistência em autocuidado, e que eu tinha obrigação, porque eu tinha 4 filhos pequenos e eu tinha muito amor por eles, e eu cheguei a uma situação que eu cheguei a pensar em pedir para outros casais adotarem e terem um relacionamento já de principiantes, de pais futuros para os meus filhos e tudo mais. Então, quando as pessoas chegam a esse estado, elas dificilmente conseguem pensar que elas vão ter um novo recomeço e vão ter uma vida feliz mais tarde. Hoje eu posso falar para vocês o que é a nossa vida mental, emocional e física sem suplementos, sem um suporte, e quando ela realmente recebe os suplementos corretamente. Hoje, há muitos anos, eu não tomo nenhum tipo de remédio, como eu já contei para vocês. Eu tive hepatite medicamentosa toxicológica, então eu não posso ter suportes medicamentosos. Toda a minha vida é através de suplementos e de alimentação regrada. A minha vida profissional era no meio jurídico, né? Como funcionária pública do judiciário, eu tinha um acervo intelectual sempre voltado para a parte jurídica, não entendia nada sobre saúde, sobre suplementação, e eu tive que ir cuidar de mim, tive que ir cuidar de aprender como poder sair de todas aquelas situações, por amor aos meus filhos, por amor aos meus amigos, por amor realmente a quem me apoiava, até eu ter amor por mim mesmo o suficiente e poder cuidar da minha saúde, coisa que outras pessoas não poderiam fazer.
Eu estou falando isso daqui para vocês porque é muito mais fácil falar sobre a minha vida e sobre as situações que foram superadas do que falar da vida de outras pessoas, como eu já falei para vocês, eticamente não devo conversar sobre isso, muito menos dizer nomes, mas eu posso garantir para vocês que quando eu fui fazer a minha vida missionária, de tirar muitas, mas muitas pessoas mesmo do estado de caos que já se encontravam na rua, sem familiares, e tinham uma vida já tão desregrada e tão desnutrida, e estavam vivendo na parte tóxica mesmo de entorpecentes ou alcoolismo, e elas também conseguiram superar, porque eu garantia a elas naquele momento que se eu tinha superado muitas situações de conflito, eles também podiam dar a chance para eles de uma segunda oportunidade. Hoje eu sei que temos poucas pessoas aqui na sala, mas eu sei que esse vídeo vai ser ouvido por muitas pessoas que estão em casa. Se estão passando por um divórcio litigioso, posso garantir a vocês que eu também passei por divórcios litigiosos, são sofridos, sentir a rejeição das pessoas que nós amamos não é algo fácil, mas se vocês tiverem um suporte de suplementação, fica um pouco mais saudável e vocês podem com certeza tomar decisões muito mais saudáveis do que se vocês não tiverem esse suporte. Eu hoje garanto para vocês que sou uma pessoa muito mais razoável, calma, para obter aí ideias construtivas e digamos assim, amplas, até sobre situações complexas que antigamente eu não conseguiria, exatamente porque eu tenho esse suporte não só para o meu sistema imunológico, que vocês sabem já que eu tomo o Energy, uma das coisas que eu não tinha era energia para conseguir cuidar de tantas situações de conflito, numa certa época em que eu estava recebendo praticamente, além da perseguição cultural e religiosa que eu recebia no meu local de trabalho, eu estava enfrentando ao mesmo tempo 2 divórcios litigiosos e estava também passando pelo abandono social e também pela traição de pessoas para quem eu abri um negócio em que elas ficaram com a dívida no meu nome e ficaram recebendo todos os lucros e eu como sócia não podia falar nada, não podia fazer nada porque eu estava acamada e estava tentando lutar pela minha vida. Então, se uma pessoa conseguiu sair de tantas situações conflitantes e numa situação de vulnerabilidade e de abandono tão grande, desamparo tão grande, porque tinha amor o suficiente pelos seus filhos e medo de que eles não tivessem uma educação e também tivessem muito trauma, perderem muito criancinhas, uma mãe, eu me agarrei a esse sentimento e disse, não, eu vou lutar por mim, porque eu preciso, de fato, criar os meus filhos e eles precisam de uma mãe que lhes diga que lhes ama e que lutou para que eles pudessem, de fato, terem a mãe até hoje. Então, isso faz aproximadamente 8 anos e hoje as minhas filhas já estão adultas, são jovens, mas já são adultas, e o meu filho mais novo tem 15 anos e na época ele tinha 1 ano de idade. E eu posso falar e garantir para vocês também que os meus filhos passaram por situações muito difíceis, por bullying na escola, e outras crianças e amigos passaram por essas situações também, e hoje eles conseguem auxiliar amigos que passam por bullying também, e muitas das, digamos assim, das características que eu consegui passar para eles geneticamente, e hoje eu digo para vocês que a genética é como um sorteio. Eu, no vídeo passado, eu verifiquei que é impossível os pais terem, digamos assim,
se sentirem responsáveis totalmente sobre a genética que os seus filhos herdam, até porque quando há esse balanço das nossas características com as características do pai, né, da mãe e do pai, também vem as características da avós, bisavós, tatravós, e também aquelas que a nossa célula naquele momento também está desenvolvendo. E juntamente com aquilo que a criança vai vivendo ao longo da sua vivência escolar e social e também familiar, desenvolve as suas próprias características. Mas quando há experiências dos pais que possam passar também para os filhos a garantia de que conseguiram solução para situações de grande conflito na sua vida, os filhos também acabam tendo esses exemplos, e a vida hoje em dia está muito mais complexa por essas situações todas que falei para vocês, inclusive de pandemia, em que as pessoas têm praticado a rejeição e a distância social, e o nível de solidão está crescendo muito. Temos sim todos esses meios e esses mecanismos aqui de podermos conversar através da internet, através do telefone celular, através das redes sociais, mas ainda assim as pessoas dizem que muitas vezes têm muitos amigos na internet, mas são os poucos que eles realmente podem se abrir. Outros conseguem se abrir e falar dos seus sentimentos, do que sentem e a forma como estão reagindo a isso, por meio de pessoas que estão distantes e não conseguem falar isto no meio familiar, porque existe uma prática de bullying dentro da família. Então, digamos que é triste o bullying social, é triste o bullying escolar, é muito triste o bullying profissional, mas é mais triste ainda quando a pessoa está na sua família, voltando todo dia para casa, e daí é chamado de um nome pelo qual ele não gosta ou ela não gosta, sente essa solidão, sente essa prática todos os dias como algo que lhe fere constantemente. Então eu sei que este vídeo vai ser visto por muitas pessoas que estão passando situações familiares ou profissionais ou sociais em que estão sentindo alguma situação de rejeição, alguma situação de desconforto psicológico, emocional, podem estar descontando esses ressentimentos nos alimentos, podem estar tentando perceber em si mesmos quais são os defeitos, e eu digo para vocês, tendo defeito ou não tendo defeito, quando um outro ser tem em si, no seu psicológico, já alguma patologia para poder desenvolver-se como agressor de uma pessoa que considera mais vulnerável, seja um familiar, ou seja um colega de trabalho, um colega da escola, ou até alguma pessoa do meio social, a pessoa vai fazer isto, mesmo que a pessoa tenha ou não tenha algum defeito. Então, não tente encontrar defeitos em você, até porque todas as pessoas merecem respeito, todas as pessoas merecem amor, merecem atenção e merecem principalmente um autorrespeito. Já há algum tempo eu venho trazendo aqui sobre responsabilidade, sobre a sua própria saúde. Hoje, mais do que nunca, você precisa de um acervo de vitaminas, de um acervo de sais minerais, porque você tem que modular o seu sistema imunológico e o seu sistema mental e neurológico conforme as necessidades que vão aparecendo na sua vida. E a construção da saúde, seja ela física, mental, emocional, tem que ter a responsabilidade de si mesmo sobre si mesmo. Não esperar isso de marido, se você for a esposa, não esperar isso da esposa, se você for o marido, não esperar isso de filhos, se você for a mãe ou o pai, não esperar isso do pai ou da mãe, se você for o filho ou a filha, não esperar de irmão, de irmã, não esperar de chefe, nem de colega,
não esperar de outra pessoa a maior responsabilidade, que é você identificar as suas fragilidades, as suas vulnerabilidades e poder ter suporte, né? Garantias em que você vai poder sair dessas situações, porque eu vou dizer para vocês, nós, quando estamos nessas situações constrangedoras, achamos que a nossa vida não tem saúde, a nossa vida não tem valor. Mas eu li uma vez num livro e foi muito interessante, que eu estava num momento muito delicado e, de fato, a minha vida, para mim, naquele momento, não tinha valor nenhum, porque a minha perspectiva sobre a minha vida era através da visão e do olhar de alguém que tinha uma visão negativa de mim e queria realmente, como, digamos assim, me eliminar. E se eu realmente, como qualquer outra pessoa que está me ouvindo, quiser se olhar através de alguém que antipatiza com você, que lhe persegue, que lhe fala nomes feios, que lhe agride, aí você realmente não vai conseguir desenvolver uma autoestima conforme você merece e conforme você deveria ter respeito por você mesmo e olhar na perspectiva de alguém que lhe ama. Então, eu tive muitos momentos em que eu olhei o meu valor através do olhar das minhas crianças, através do olhar de amigas e amigos que tinham um respeito e um amor por mim, a fim de me dizer palavras bonitas, palavras que me faziam sentir valorizada. Hoje, né, eu sei que o DNA, que é considerado como lixo, né, porque não faz parte da reprodução de outras células novas, é uma parte do DNA em que foi descoberto que são só como se fosse uma quantidade enorme de palavras armazenadas lá. Eu fico fazendo um raciocínio. Se é um armazenamento como se fosse de palavras, e nós temos que falar palavras realmente para nós mesmos e admitir que outras pessoas, quando falam palavras para nós temos que fazer como o nosso lixo na nossa casa. E existe o lixo que é reciclável e que nós vamos lá colocar no local reciclável, que vai poder formar um outro objeto. E existe o lixo orgânico, que vai feder, é um lixo que nós, no máximo, podemos transportar ele para um local de resíduo ou podemos colocar ele para fazer adubo, né? Então, mesmo assim, até esse lixo que é orgânico e que exala um mau odor, nós podemos transformar ele num adubo que pode fazer nascer uma planta. Então, se até com lixo nós podemos fazer isso, imagina o que nós não podemos fazer com aquilo que veio para as nossas vidas como um lixo que fez os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, a nossa saúde ficar fragilizada, mas se realmente nós tivermos bom ânimo, tivermos com um suporte suplementar de energia o suficiente para combater tudo isso, nós vamos conseguir reciclar muitas das coisas que deixam na nossa vida como lixo e podemos construir uma nova identidade. Então, a Sandra surgiu de todas essas situações que viveu e a Sandra apagou praticamente 30 anos da sua vida no meio jurídico e conseguiu desenvolver outros tipos de atividades para poder hoje estar aqui. Hoje eu consigo, né, doar de mim e dar de mim para muitas pessoas que eu não conheço, mas eu tenho um enorme carinho, um enorme respeito. Eu quero dizer para todos vocês o quanto são importantes na minha vida, o quanto realmente fazem sentido para mim, porque hoje eu consigo ajudar a cuidar de saúde de pessoas que eu jamais conseguiria fazer se eu ainda cuidasse de processos. Digamos assim que a Sandra, que hoje está falando aqui no meio de uma pandemia, hoje estaria talvez procurando alguma coisa contra vírus,
na internet, não sei se eu conseguiria chegar à For Life, nem à Fitline, eu não sei se eu conseguiria chegar muito menos à Duolife, a nenhum tipo de nome de suplementos, nem saber nada de metilcobalamina contra anemia, contra depressão. Eu não conseguiria saber nada de nada para auxiliar quantas pessoas que eu já consegui fazer. Jamais teria ido fazer alguma atividade aos 47, 48 anos de técnica em nutrição, uma atividade completamente diferente do meio de jurídico, era técnica e na parte jurídica. Então, como que eu iria fazer isso se eu não tivesse que passar por todas essas situações? Então, eu reciclei tudo aquilo que me foi dado como lixo, tudo aquilo que me foi entregue para eu, até em algum momento da minha vida, me ver em situações como um beco sem saída, em que eu pensei em suicídio muitas vezes, e eu consegui, através de amor que eu tive aos meus filhos, que eu tive ao Altíssimo, ao nosso Criador, amor que eu tive a outras pessoas, eu consegui superar isso e eu peço para vocês que estão ouvindo esse vídeo, que estão passando por alguma situação de fragilidade emocional, cuidem de vocês, tá? Cuidem para vocês darem magnésio suficiente para terem suporte fisiológico, cuidem de darem fatores de transferência para poderem ter suporte e modulação imunológica, cuidem da alimentação para vocês não fazerem um processo abusivo e um relacionamento deturpado com os alimentos e terem as suas vitaminas e os seus sais minerais sequestrados por causa do açúcar, por causa do excesso dos industrializados, por causa de alergias a glúten, alergias, né, à lactose, alergias à caseína. Então, cuidem, porque vocês, de alguma forma, são importantes nesse processo todo, dessa forma mundial do que está acontecendo. Eu vim sendo preparada por todas as situações que me aconteceram para hoje eu estar aqui a viver em Portugal, para estar aqui a ter um canal para falar de saúde, para poder estar aqui dizendo para vocês que há soluções não só para o Covid-19, quanto para as síndromes metabólicas que vocês possam estar passando, há soluções para os divórcios litigiosos, há soluções para o desemprego, tá? A For Life, por exemplo, assim como outras empresas, tem uma forma de ganhos que a pessoa pode ir construindo a sua forma financeira. Nos meus grupos de saúde, eu estou sempre enviando os links em que as pessoas podem receber treinamento para poder, de fato, ter esta forma também de ganhos através da For Life. Vocês podem manifestar no privado para mim, se não quiserem se manifestar no grupo, quais são as vossas necessidades e nós podemos arrumar soluções, podemos encontrar juntos soluções para alguma forma de vulnerabilidade que vocês possam estar passando. O bullying é algo que nós não conseguimos superar de uma hora para outra, temos que construir, de fato, uma nova identidade e construir através da nossa visão, olhando para nós mesmos através dos olhos fraternos, não só daquele que nos criou, mas das pessoas que nos amam, as pessoas que nos respeitam, e deixar de lado aqueles que tiverem algum tipo de imagem deturpada acerca das nossas vidas, acerca da nossa imagem, tá bom? Então, eu queria deixar isto daqui bem claro para vocês. Às vezes digo para vocês que não há compatibilidade nem no lugar de trabalho, às vezes não há compatibilidade na família, às vezes não há compatibilidade nos relacionamentos sociais com uma, duas ou três pessoas.
mas nós sempre conseguimos encontrar compatibilidade com pessoas desconhecidas ou outras conhecidas há algum tempo, umas que ficaram mais íntimas, outras que ficaram apenas na forma superficial, se relacionam só de vez em quando, mas podem sim terem relacionamentos o suficientes para poder desenvolver saúde e conceitos acerca de você mesmo de uma forma bem melhor do que se você estiver olhando para você sozinho e através daquelas visões de pessoas negativas acerca de você. Então, eu falei bastante, falei praticamente aqui por 1 hora, deixei bem desenvolvido o tema para vocês poderem saber que há suporte a qual recorrer, não só aqui no Construindo Saúde, mas se vocês quiserem um acervo, não só de livros, mas como de profissionais, como de suplementos e tudo mais. Se quiserem fazer perguntas, quiserem ter respostas, a minha vida é um livro aberto, é uma missão realmente. Estou aqui agora aberta, podem abrir aqui o fone de vocês, o microfone, podem fazer as perguntas que vocês quiserem, podem relatar o que vocês tiverem necessidade, até porque outras pessoas que vão escutar o nosso vídeo, elas também vão ter o suporte ao que pensar de ideias e de melhor forma de reagir, né? Acaso ouvirem as perguntas e respostas de vocês no final do programa, né? No final aqui da nossa live, tá bom? Quem que quer começar a perguntar, a questionar? Um minuto de silêncio? Fala, Cleitinha, por favor. Ah, lindinha. É interessante isso, sobre o bullying. Eu só descobri o que era bullying quando começaram a falar sobre isso, eu já moça, né? Eu descobri que quando na infância eu havia sofrido bullying, mas a minha reação foi assim, bem engraçado, marcou muito na minha vida. E eu reagi bem, viu? Porque eu não entrei nessa de bullying. Eu não deixei que fizesse mais. Por um tempo eu admiti, mas depois eu reagi. Que bom, Isso Cleitinha. eu não. Ninguém nunca mais fez bullying comigo, porque eu não deixo, né? Mas é interessante, muitas pessoas sofrem demais com isso, Sim, né? Eu, é uma coisa que se tornou muito comum agora, né? Só isso, agora não tenho mais assim, pergunta, entendi muito bem, é muito bom. Bom a gente saber, né? Entender. Eu hoje estou assim, realmente, estou assim, meia fraquinha, que ficou gente até agora em casa aqui, viu, linda? Mas, eu não sei se tem alguém que tem mais algumas perguntas aí para fazer. Eu não tenho. Tá tudo entendido, viu? Obrigada, Amado. mais alguém quer conversar sobre o assunto? Olha, eu tive aqui alguém que perguntou para mim o meu e-mail, eu vou colocar aqui, apesar que eu não sei em qual grupo que vocês estão, eu já digo que eu sou péssima para ver e-mail e eu demoro muito para responder, já vou pedir perdão por isso, então, mas eu vou colocar aqui, né, caso
Eu não sei agora colocar. Também não. Como é que coloca aqui? Ai, meu paizinho do céu. Também não. Olha, não sei como é que é aqui, é Sandra.c.s.almeida. Eu vou colocar arroba, eu não estou conseguindo aqui pelo... Deixa eu ver aqui, também não. Olha, vou te dizer... Eu não sei como é que coloca aqui arroba. Então, vou escrever arroba gmail.com. Quem mais que... Não sei como ir aqui para o bate-papo, para cima. Então, eu tenho um pouco de dificuldade aqui com essas mecânicas aqui. Mais alguém quer conversar? Porque assim, eu deixo depois que eu desenvolvi todo o tema, eu deixo para vocês fazerem os questionamentos, porque, olha, eu recebi esta semana várias situações em que as pessoas disseram que tinham vontade de morrer, de desaparecer, e eu tenho enviado para os grupos, assim como eu tenho falado constantemente aqui, que a baixa de energia na vida das pessoas traz situações muito complicadas para as células. Então, digamos que todas as manifestações sentimentais e emocionais são também uma reação de como as células estão sendo tratadas pela própria pessoa. Se a célula estiver desnutrida de vitaminas e sais minerais e o sistema imunológico tiver o tempo todo sendo fragilizado e tendo que se defender, por exemplo, contra os ataques de vírus, contra os ataques de bactérias, a pessoa vai ter sentimentos de impotência, vai ter sentimentos de sensibilidade por qualquer tipo de palavra, porque ela está desnutrida, as células estão tentando vencer toda essa situação dentro do seu organismo. E com isso vai trazer sentimentos e emoções incompatíveis, muitas vezes até com a situação que ela estiver passando. Às vezes é uma situação mínima e a reação é muito emocional. E tem outras vezes que a pessoa realmente precisa ter uma reação e também uma decisão mais forte sobre as situações, e se ela não estiver com energia o suficiente para tudo aquilo, acaba se abatendo, caindo numa cama. Hoje está comprovado que pessoas que, digamos assim, estão em estado de fibromialgia, elas começaram esse processo anos antes de chegar a esse estado. Então, porque elas não cuidaram da sua vida sentimental, emocional, nutricional, não fizeram exercício físico, não tiveram um autorrespeito pelos seus limites e não nutriram também as suas células com vitaminas e sais minerais o suficiente, hoje elas estão com algumas síndromes metabólicas, com dores por todo o corpo, estão tendo que fazer acompanhamento psicológico ou psiquiátrico com remédios para dormir, porque não conseguem mais se desligar dos pensamentos repetitivos. Então, eu digo que vocês, ou qualquer outra pessoa que vocês conheçam, que estiverem passando por situações assim, não precisam se desesperar,
apesar que esses sentimentos de desespero são involuntários, eles vêm no nosso corpo, na nossa mente, porque as células transmitem a nós também essa necessidade de cuidados. Se a pessoa, de fato, ela tiver a informação que pode cuidar da sua saúde através de suplementar com esses tipos de suplementos que vão modular o sistema imunológico, vão modular também as suas características principais de necessidade de reprodução celular mais saudável, sem replicar, como eu falei na vez passada, como que acontece o câncer, porque há uma réplica de células com erros por terem necessidades, carências de vitaminas, de sais minerais, e daí elas começam a replicar porque estão com excesso de toxinas, estão com excesso de invasores dentro do corpo, então elas precisam se defender e sem nutrientes elas começam a replicar com algum erro, porque tem excesso de toxinas, tem infecções de repetição, tem algum vírus que se instalou, que está sempre incubado ali, acontecendo. Então, as pessoas não precisam esperar ter um diagnóstico tão grave para cuidar da sua saúde, principalmente com suplementação, que é inofensivo e é uma base muito real, muito confirmada por muitos nutrólogos, médicos e de várias especialidades, em que surta, né, resulta num estado melhorado de qualidade de vida, e em vez da pessoa ter um surto físico, psicológico e uma crise por causa de diagnósticos mais graves, a pessoa já pode ir dando um suporte de suplementação, ao invés de acontecer toda uma forma agravada das situações, tá bom? Mais alguém quer conversar sobre mais algum detalhe? Posso dar por encerrada, então, aqui a minha palestra, a minha live sobre essas situações. Eu sei que não é um tema tão agradável assim, para as pessoas se sentirem à vontade de conversar, mas se souberem de alguém, eu quero que vocês possam ter, né, esse vídeo para vocês enviarem para alguém que precise de suporte. Por favor, vão lá no canal, se inscrevam no canal, né, deem o seu like, peçam para outras pessoas se inscrever também, porque eu preciso replicar e acontecer de 1000 inscritos aí até para o canal não ser deletado nem nada aí pelo YouTube, porque agora está assim, depois de um tempo, se não está ali com a reprodução suficiente que eles acham que precisa ocupar aquele espaço, aí acaba acontecendo, e nós estamos com uma crise na saúde assim bem grande, de pessoas que falem com simplicidade os assuntos, cada um, porque às vezes temos muitos médicos competentes falando de vários assuntos, que eu já trouxe aqui também no canal, mas acontece, tem pessoas que vêm falar para mim: Sandra, você fala e a gente consegue entender, você fala simples, você fala nas nossas palavras, e às vezes a gente vai assistir aqueles vídeos de médicos que falam com palavras muito complicadas, a gente não entende nada. Então, pelo menos eu estou sentindo incentivo aí de muitas pessoas nos meus grupos que vêm falar dos temas de saúde de forma simples, vai trazendo a eles a alegria de poderem entender coisas que eles não entendiam antes, tá bom? Façam esse suporte suplementar na vida de vocês e tenham uma qualidade de vida e uma forma de vida mais feliz, porque todos nós merecemos ser felizes e todos nós merecemos ter realmente uma autoestima melhorada e ter uma vida, digamos assim, preparada para essas questões que vão acontecer na nossa vida idosa. E quando nós somos idosos, nós tendemos a estar mais vulneráveis também, não só pela produção das células
terem carência de mais vitaminas e mais minerais, mas nós também sentimentalmente, emocionalmente ficamos fragilizados porque temos limitações, queremos fazer as coisas que fazíamos antes e não conseguimos. Aí, é claro que se a gente sofrer com alguma palavra que nos deixar vulnerável ou algum tipo de bullying pela nossa idade, pela nossa aparência, nós não vamos gostar. E se não tivermos um suporte realmente de suplementação, a gente pode não conseguir suportar e transformar a nossa vida idosa em algum momento solitário que a gente não precisa também, tá bom? Um beijo grande para vocês. Não sei se mais alguém quer falar alguma coisa. Já tive aqui alguns comentários aqui no bate-papo. Depois, o que precisarem, vou estar aqui nos canais, né, dos grupos de saúde, também na página, se quiserem deixar, e até no próprio canal, quando o vídeo for ali reproduzido, vocês podem deixar os vossos comentários, podem querer fazer alguma pergunta, eu vou responder para vocês depois também, tá bom? Muito obrigada a todos por terem estado aqui comigo. Desejo para vocês uma ótima semana, desejo para vocês os melhores sentimentos, as melhores emoções que vocês possam sentir e o autocuidado, que vocês tenham respeito e o autocuidado com vocês mesmas, com vocês mesmos, para vocês se amarem o suficiente e saberem que existem muitas pessoas, não só no meio social de vocês, como na família, como no trabalho, como em lugares até desconhecidos que vocês vão de vez em quando, em que vocês podem fazer uma grande diferença na vida delas, e uma palavra amiga que vocês deem, vocês podem tirar uma pessoa de um precipício, uma palavra amiga que aquelas pessoas deem a vocês, vocês também podem reacender aquele fogo, aquele ânimo que já tiveram em algum momento e adotarem esse sistema de renovar, se verem pelos olhos de quem ama vocês, se verem através dos olhos de quem sorri para vocês, de quem dá palavras positivas para vocês. E aqueles que jogam algum tipo de lixo, vocês reciclem, vocês joguem fora, vocês enterrem, vocês conversem e não precisam guardar isso para vocês e nem precisam ficarem se olhando e se vendo através dos olhares das pessoas que pensem alguma coisa negativa de vocês. Esses vocês podem ir deixando de lado, façam uma autoavaliação e tenham algum tipo de pesquisas em Wikipédia, em dicionário, do que aquelas palavras que às vezes vocês não entendam o que é que possa representar e a forma como vocês podem reagir a isto. Mas digo que se vocês estiverem suplementados, vai ser muito mais fácil, vai ser muito mais carinhoso com vocês mesmos, tá bom? Obrigada por vocês todos estarem aqui. Um beijão grande na bochecha de vocês, tá? Um abraço fraterno, sintam-se abraçados por mim e saibam que cada vida de vocês é um complemento na vida de alguém. Não interessa se é desconhecido lá do outro lado do mundo, não interessa se é ali bem pertinho, o que interessa é que vocês reservem no coração de vocês, que vocês têm que dar continuidade. E quem tem que dizer sim ou não, de fato, para coisas construtivas que vocês têm que fazer são vocês mesmos, a vossa consciência e aqueles que estão favorecendo a vocês se sentirem bem. Aqueles que estiverem fazendo vocês se sentirem mal, deletem, às vezes eles estão precisando de vitaminas e de sais minerais. Quem trabalha aqui com a For Life ou com alguma linha de suplementação que dê suporte para essas pessoas, por favor, recomendem que eles podem ter alguma falta de alguma substância, de algum tipo de mineral, de vitamina que tem nos nossos suplementos, e eles também podem se sentir muito bem, podem ter uma pele melhor, podem ter um coração melhor, podem ter neurônios melhores, pensando coisas mais positivas acerca deles mesmos e dos outros, se eles suplementarem. Não precisam pensar negativamente,
nem ficarem ressentidos que outros são felizes e eles não estão felizes. Basta que eles guardem um pouquinho da forma financeira e invistam na pele deles, invistam no orgânico deles, nas células, para poderem reproduzir sentimentos melhores e pensamentos melhores e retornar para a saúde, tá bom? Beijão grande, fiquem bem, uma boa semana a todos, tá? Beijão grande. Obrigada. Bom ter ver Beijão. a Fátima também, viu? Bom ver todos os que eu tenho visto aqui, o Valdeci, a Nilce, o Flávio, obrigada, Mariano, obrigada, Jota, tá? Cleidinha, beijão grande na tua deixa, tá bom? Obrigada para você também. Precisando melhorar, e por favor, sorriem de coração e manifestem a alegria que vocês são por existirem no universo, tá? Amo todos vocês. Amém. Tchau. Tchau, boa semana. Tchau.